Estamos saturados de conhecimentos referentes ao espírito e suas validades. É dos confins da história humana a certeza de que somos portadores de todas as ordens vibratórias, de todos os matizes em potencial e cor. Tudo, porém, em estado latente, cumprindo desenvolver, desabrochar, expor. A luz interna pela qual confinamos com a luz divina, que dizemos Deus e é Deus, devia ser o elemento mais em foco pela nossa objetiva racional. Devia ser o motivo primordial de nossas atividades psicológicas, porque tudo se resume, na vida do espírito, em surgir na esfera da luz divina em forma consciente, ponto final da escala evolutiva, colimação da vastidão dos trabalhos biológico-psíquicos. A mediunidade que nos fundamentos é lei de relação, mas que se impõe sempre conforme o tom vibratório individual alcançado pelo sujeito até o seu presente histórico, também é lei íntima que espera sortidas em demanda aos píncaros mais elevados da hierarquia espiritual. Esquecer essa lei é embotar os poderes de relacionamento superior, porque significa dormitar nas gamas inferiores. É entregar-se ao contato da mediocridade, é agarrar-se ao tabu do animalismo inferior em detrimento do animismo sublimado. Todos somos, sem dúvida, portadores de herdades divinas, e quase todos cometemos indubitavelmente o crime de lesão evolutiva, de truncamento das liberdades e dos direitos teofânicos da centelha. Eu não falo aqui de abstracionismo algum, eu não menciono a vivência de poupamentos terrenos, refiro-me ao dever de cultivo espiritual, sem exageros, sem exorbitâncias, sem o feio lastro do pernosticismo que aparece muito nesta época da parte de criaturas que por simples influências astrais, puro mediunismo passivo, conseguem alguma coisa e se pretendem estimas superlativas. Eu afirmo que a criatura deve ser normal no campo das funções biológicas em geral, que use de tudo e jamais abuse de coisa alguma, nem mesmo da caridade. Porque ninguém pode dar em excesso sem que logo mais venha sentir-se vazio, deprimido, necessitado. A lei ordena o equilíbrio e todos podemos compreender em que sentido, na ordem evolutiva, na marcha para a frente e para o alto, isto é, no rumo da luz divina, através do templo interior da sintonização psíquica. É comum, entretanto, haver disparates. Ao guante absorvente do sensualismo juventino sucede o lirismo da decrepitude física. Quem viveu lascivamente, quem tomou a vida pelo prisma das funções biológicas inferiores, com a decrepitude animal e mais alguma influência mediúnica, avançando no rumo das questões espirituais, muito facilmente chega a se julgar acima de tudo e de todos, falando bastante de si mesmo, sem ter tempo para tratar dos méritos alheios, pois que todo o tempo é pouco para encher papéis de auto-louvaminheiras. Nem mesmo chega a compreender a mais simples questão, que bem pode ser apenas facultativa aquela função, a função de manter contato com o plano superior ou mesmo com as ordens vibratórias mais intensas e, consequentemente, de mais proeminência intelectiva. E que, portanto, em lugar de ser um atestado de valor individual, um testemunho de alcance hierárquico, apenas faz o papel de quem representa, de quem entrega recado. O espírito de valor hierárquico inconteste não fala de si mesmo, trata de tudo na ordem geral ou focaliza as questões apresentando o homem universal. Menos do que isso, contam as suas inferioridades, como somos obrigados a fazê-lo, pois os que se acreditam acima de todos, como temos observado, caem em tremendas contradições, repetem demais
e mergulho em confusões graves. Dei-me por feliz, na minha última encarnação, de haver nascido no ambiente espírita bem formado, conduzido por um dos mais eminentes e proeminentes valores do movimento espírita brasileiro. Nasci nos fins do século XIX, no interior paulista. Cresci e aprendi os rudimentos, vindo a ficar órfão aos 18 anos, tendo então de enfrentar a manutenção da família, auxiliado pelos esforços de minha mãe, que lavava e engomava. Graças a Deus por esse tempo, havia anos que me apareciam pela frente seres monstruosos, horríveis, bramindo, gemendo, blasfemando, alguns rogando preces e ajudas. Todavia, sempre vinha alguém bom, de paz e de trabalho, dizendo: Camilo, este fora meu novo nome. Ora por esse irmão, não tenhas medo, eu estarei sempre contigo. Esta faina começou aos 12 anos, poucos meses mais. Aos 18, quando meu pai falecera, minha bagagem de instrução espírita era grande, para a época, fica bem entendido. Devo salientar a importância que teve na minha formação doutrinária a obra Os Grandes Iniciados. 9 nota de rodapé. Os Grandes Iniciados, obra clássica de esoterismo. Fim de nota. Lendo-a, entrando em contato com aquelas entidades superiores, sentia reviver em mim acontecimentos idos. É que o tal livro havia sido estudado por mim antes de reencarnar. Embora sendo uma obra falha, e em alguns pontos acentuadamente falha, encerra verdades sublimes. A linha geral é inatacável. Os erros pairam na esfera dos pormenores. Para o tempo em que viveram aqueles vultos enormes e para o que deviam fazer, sem dúvida foi bastante. O Cristo foi, talvez, o mais mutilado pela obra de Edouard Chouret. Como quase todos os biógrafos do Cristo, o autor falhou muito na interpretação messiânica do biografado. Jesus não veio ao mundo para ser um iniciado a mais, apenas, mas sim para legar ao mundo a regra total, por estabelecer o princípio doutrinário no batismo de Espírito, na Igreja Viva. A Igreja Viva projeta a criatura no rumo da luz divina e de todas as verdades dela decorrentes. Um fenômeno marcante que arrasta consigo o testemunho da Igreja Viva, da revelação ostensiva, acha-se na seguinte expressão de Pedro, o apóstolo, que não foi bispo universal, nem pai dos bispos e muito menos ainda papa. O seguinte texto ilustra integralmente a doutrina do Cristo e a função dos apóstolos. Entre aspas. E como eu tivesse começado a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como também tinha descido sobre nós no princípio. E eu me lembrei então das palavras do Senhor, como ele havia dito. João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus deu àqueles a mesma graça que também a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que me pudesse opor a Deus? Essa mesma missão do Cristo, legar à carne o instrumento, a ferramenta de capacitação instrutiva, ferramenta que se apresenta em graus e tonalidades infindas, conforme a evolução do indivíduo. A revelação é o produto mais avançado, é o fruto do mediunismo psiquizado, é a consequência da maturação biológica. Existem tantos graus mediúnicos e tantos matizes de ordem mediúnica quantas possam ser as variantes hierárquicas individuais. Em todos os planos e reinos ela se encontra, forçando movimentações necessárias, ativando energias e contatos. Entretanto, cumpre avançar em seus domínios, atingir os mais e melhor. Dispenso-me de tratar do assunto, porque existem obras de excelente alcance ao vosso dispor. A questão é querer saber,
e isso é convosco, não conosco. Nós aqui estamos, graças a Deus, fazendo a nossa parte. Não é justo que cada um faça a sua? E se desejamos merecer o respeito de servo trabalhador, como não devemos prezar o merecimento alheio? Demais, lembremo-nos disto. Quando Hermes viu a luz divina e a desejou de fora para dentro, que lhe disse o mestre? Não mandou procurá-la no íntimo? Sabemos que a grande maioria quer um espiritismo de favor, de milagres e de mistérios, o que constitui absurdo, talvez mais do que isso, uma vez que tudo é por lei. Sabemos o quanto há de preguiça na grande maioria. Mas sabemos também que a normalidade legislativa não nos permite pretender sequer tais favores. Não podemos impor doutrina nem devemos conceber o mistério e o milagre, logo que cada um se arme dos elementos de combate que normalmente é deles, senhor natural, e se propõe a conquistar a vitória final. Eu fui instruído assim, militei assim e encontrei-me, um dia, digno dos instrutores. Deus dá à seara as ferramentas e as instruções, o mais nos cumpre.